Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A paz de Jesus para vocês. Deus abençoe esse povo tão bonito. Deixa eu fazer uma pergunta. Óbvia, quase. Quem não veio de manhã? Levanta a mão assim bem alto. Não veio de manhã. Lá na galeria, quase todo mundo. Aqui, quase todo mundo. É quase que um grupo de manhã e outro grupo de noite. Então, eu vou pregar a mesma coisa. Quem veio de manhã? Veio. Gente, levanta a mão. Quem veio de manhã? Veio de manhã. Não tem 10, 15 pessoas. Eu acho que não tem 20 mãos levantadas. É isso mesmo? Gente, lá no Rio é a mesma coisa. Lá no Rio, se você à noite fizer essa pergunta, é assim, é um grupo de manhã, domingo, é outro grupo de noite, domingo, é um outro grupo durante a semana, enfim. Essa tem sido mais ou menos a realidade. Eu estou perguntando isso primeiro para saber, segundo para a gente se apresentar para vocês, né? Pela manhã nós fizemos isso, como quase que a totalidade não estava, então eu vou fazer de novo, deixa eu me apresentar. Eu sou pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, no Rio de Janeiro, há 20 anos, vou fazer 20 anos de ordenação. Somos casados há 22 anos, vamos fazer agora no mês de novembro. Temos 2 filhos lindos, que é o Davi e o Rominho. O Davi está com 17, vai fazer 18 agora no próximo mês, e o Rominho fez 15, fez 16, ela sempre sabe melhor. Ele fez 16 agora no mês de setembro. E Deus tem nos abençoado. Deus tem nos dado uma família bonita. Deus tem me dado uma esposa maravilhosa, que me ajuda, que dorme cheirosinha do meu lado todo dia, que cuida de mim, que pega no meu pé porque eu estou engordando. Você está engordando? Não pode comer bolo de banana. Irmãos, eu amo bolo de banana. O Itamar, você quer me honrar? Você quer me honrar? É só trazer bolo de banana. É fácil. E eu gostaria que a Osair também se apresentasse, quem sabe contar um pouquinho e de forma resumida a nossa história. Em seguida a gente vai meditar na palavra do nosso Deus. Deus abençoe a igreja, amém? A paz do Senhor Jesus. Hoje de manhã nós contamos um pouco da nossa história. Eu também fui criada na Igreja Batista. É uma coisa que nós temos em comum, não é? Por estar aqui hoje. A Igreja Batista fez uma diferença na minha vida. Foi onde eu me alimentei nos primeiros passos com o Senhor Jesus. Neta de pastor, mas mesmo sendo neta de pastor, criada na igreja, eu também precisei ter um encontro com esse Deus maravilhoso. Porque não adianta ser filho de pastor, ou filho do presbítero, ou filho de quem quer que seja, não é? Nós precisamos ter essa experiência com Jesus. E um dia eu tive um encontro com esse Deus maravilhoso que entrou na minha vida, transformou, e eu decidi segui-lo, servi-lo. E graças a Deus, Deus tem me honrado. Temos falado tanto de honra neste dia, né? E Deus tem honrado. Queridos, se você for fiel a Deus, Ele é o mais interessado em ser fiel a você. Ele não te deixa sozinho no caminho. Pelo contrário, mesmo que você se sinta sozinho, você tenha certeza que Ele está do seu lado. E a mão dEle, diz a palavra do Senhor, que não está encolhida. Pelo contrário, está sempre estendida, pronto para te abençoar. Nós é que somos egoístas e pensamos que Jesus está longe,
coitado de mim, ó dó, ó céus, não é assim? Nós somos assim, os seres humanos são assim, cheios de piedade de si mesmo, quando na realidade Deus, Ele mostrou o seu grande amor por nós. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória de Deus no Filho. E esse Filho amou tanto o mundo que foi na cruz do Calvário, se fez sacrifício por mim e por você. E um dia eu entendi isso. Ainda bem jovenzinha, eu tinha 13 anos de idade. Eu estava sentada assim na frente, eu não estava entendendo muito. Falei assim, gente, eu escuto a palavra de Deus, mas eu preciso entender. Quando o pastor começou a pregar, mas o ambiente foi tomado pela presença do Espírito Santo de Deus, e parece que meus olhos se abriram. E a presença de Deus se fez patente no meu coração. Falei assim, Senhor, muito obrigado. Agora eu sei que realmente Tu existes e está morando no meu coração. Porque o que eu estou sentindo faz toda a diferença para a minha mente, para a minha alma, para o meu espírito, para o meu corpo. E desde então eu tenho seguido esse Senhor Jesus. Eu me lembro uma ocasião que aconteceu algo, assim, uma pequena palavrinha a esse respeito. A gente estava falando hoje, eu gostei desse hino, Sai, sabe? Eu gostei, primeira vez que eu ouvi, é verdade, tem que sair mesmo as impurezas, tudo que não provém de Deus tem que sair. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma pessoa endemoniada na igreja, uma jovenzinha, e eu sentava assim, sempre gostei de sentar perto do púlpito para ninguém me atrapalhar, porque eu amo a palavra de Deus. E eu quero isso para a minha vida, eu quero esse alimento. Então, quem ama a palavra de Deus, tem que vir para a casa de Deus, ouvir das coisas de Deus. Jesus, com 12 anos, já estava lá, ouvindo a palavra de Deus, bebendo. Porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ela liberta, tira o peso, tira todo impedimento. Enfim, voltando aqui, estava sentada no banco, gente, a menina lá, a jovenzinha, endemoniada. Eu sei que eu estava com os olhos fechados, orando. Eu não vigiei, né? Orando. A menina veio, me deu um tapa no rosto. Aí, é verdade. Mas estou contando agora. Aí, eu fiquei assim, né? Não sabia direito. Foi a primeira vez. E ela falou assim, eu te odeio. Aí, nossa, gente, eu comecei a chorar. Assim, meu Deus, eu levei um tapa do diabo. Na minha ignorância, né? Assim, eu levei um tapa do diabo. Eu cheguei em casa chorando. Eu falei assim, mãe, eu levei um tapa do diabo. A menina estava endemoniada e veio e disse que me odiava. A minha mãe falou assim, você tem que se alegrar. Porque se ela te odeia, é porque ela viu Jesus na sua vida. Aí, meu querido, de agora em diante, assim, olha, eu vou ficar de olho aberto, mas que eu sei que Jesus está em mim, isso eu sei. Por isso eu posso repreender tudo que não provém de Deus, que ele sai. Amém. Glória a Deus. E assim, para resumir, bom, eu vim do Paraná para o Rio de Janeiro. Isso, Paraná, né? Conterrâneo aqui, olha, que ilustre conterrâneo. Gente boa, né? O pessoal que nasce do Paraná, coisa boa demais. Enfim, deixando o Paraná de lado, vim para o Rio de Janeiro, cidade linda, maravilhosa realmente. E lá fui morar num bairro, numa rua chamada Rua Jairo. Agora é a Rua Alcione. Muda prefeito, muda nome de rua, né? Uma loucura. E conheci uma família que morava em frente à minha casa. Aliás, nessa ocasião era do lado. E cresci ali naquele lugar, conheci a família do Rômulo. Enfim, e na minha casa
toda semana tinha um culto evangelístico. Eu tinha tenho até hoje umas tias que são missionárias e evangelizam os bairros. E elas só precisavam de uma casa. E a nossa casa era esse ponto de evangelismo para poder falar de Jesus. E o meu papel, eu tinha as irmãs mais velhas, elas limpavam a casa, minha mãe fazia o lanche, e o meu papel era convidar os vizinhos para ouvirem a palavra de Deus. Eu ia com alegria, sempre comunicativa, né? Conhecia a vizinhança toda, tocava a campainha, batia a palma, batia na porta, enfim. Na casa dele era tocando a campainha. E um dia, chegou o domingo, minha mãe falou assim, minha filha está na hora, vai chamar as pessoas, vai convidar. Eu disse, olha mãe, eu vou convidar as pessoas, mas a dona Janete não vou convidar não. Aí ela, minha filha, mas por quê? Mãe, ela mente quem nem sente. Porque ela acha que eu tenho QI desse tamanho. Toda vez ela inventa uma história. E, enfim, eu não vou não. Aí ela falou assim, olha, minha filha, faça a sua parte, que o Espírito Santo de Deus faz a dele. Então, em obediência à minha mãe, né, e falou no Espírito Santo, a gente tem mais aqui obedecer. Fui lá na dona Janete. Nesse dia, ela não tinha desculpa nenhuma. Ela toquei a campainha, ela abriu aquela janelinha assim da porta. Ah, é você? Fala com a sua mãe que hoje todo mundo vai. Mas, na realidade, depois eu fiquei sabendo que era mais para se ver livre daquele convite. Mas é aquela velha história, né, gente? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E ela foi naquele dia. Chegou na minha casa, nós estávamos cantando um hino antigo, tocou-me, Jesus tocou-me. Quando ela entrou ali, dentro daquela sala, o Espírito Santo estava ali. E ela foi tomada pela presença do Senhor. E ela começou a chorar. E quando no final do culto foi feito o apelo, ela, o esposo e os 2 filhos aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E desde então, eles frequentam a igreja, são compromissados com o Evangelho de Cristo. O seu Juarez, né, hoje em dia, ele que cuida da Santa Ceia da nossa maior igreja no Rio de Janeiro, tem 3.000 membros. Todo mês ele encomenda o pão, parte o pãozinho, coloca o vinho. E outra coisa, a nossa igreja começou com 23 pessoas em Duque de Caxias. E ele comprava o pãozinho para a ceia para 23 pessoas. Hoje tem 3.000 membros, ele não abre mão. Ele compra o pãozinho, ele não deixa a igreja pagar. Ele compra do seu próprio bolso. E um detalhe, pastor Itamar, um detalhe. Meu pai é um aposentado de 78 anos. Calma aí, mulher, deixa eu falar um pouco. Você não sabe o que eu vou falar? Ela, depois que eu estou ansioso. Sai a ansiedade. Meu pai é um aposentado, de 78 anos, não ganha muito, mas ele não abre mão de doar os pãezinhos da ceia. E vocês sabem que eu noto uma coisa? Ele é tão próspero, ele honra. Meu papai é próspero. Não tem um dia, irmão, que você chegue lá, a despensa dele não está cheinha, que você não chegue lá, a fruteira dele está cheia de frutas, e ele dá uma graninha para os netos, meus filhos ficam felizes da vida. E se precisar dele, meu pai é um aposentado, nunca precisou de mim para comprar um remédio, nem para ele, nem para minha mãe. E eu tenho visto que a prosperidade, muitas vezes, é possível, mesmo com valores limitados, mas Deus multiplica, Deus abençoa. Eu já vi, gente que ganha bem para chuchu, que ganha uma grana por mês, mas vive enrolado, a vida não vai.
não progride, vive enrolado, vive devendo, vive atribulado e ganha bem. Então a questão de ser próspero ou não próspero não tem a ver com quanto você ganha. Tem a ver com o princípio da tua fidelidade a Deus e o princípio da tua honra às coisas de Deus. Gostei do tema desse final de semana que eu peguei assim, fiquei sabendo hoje, que é honra. Então, honre a Deus, seja fiel. Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém? Ele já meio que contou o resto da história, né, gente? Mas olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, que no caso, o seu Juarez, ele é um diácono da igreja de Caxias e também o irmão do pastor aqui presente é diácono na nossa igreja da Vila São Luís, também Duque de Caxias. E o Rômulo, que era o meu vizinho, eu casei com ele, obviamente. Ele disse que eu estava de olho nele, ele sempre fala isso. Mas as coisas, Deus preparou ele. O pastor Cassiano, um homem de Deus, ele morava em São Paulo e quando ia para o Rio de Janeiro, ele dormia na casa lá dos pais do Rômulo. O Rômulo ainda é bem jovenzinho. E dormia no quarto do Rômulo. Pastor Cassiano. É verdade. Aí dormia no mesmo quarto do Rômulo. E o Rômulo viu o pastor lendo a Bíblia. Ele pegava a Bíblia e disse, nossa, meu pastor está lendo a Bíblia, vou ler também. O pastor numa cama, ele na outra. O pastor lia. E o Rômulo lá, já tinha cansado, mas continuava lendo. Depois, ele era adolescente. Fechava a Bíblia, ajoelhava na beira da cama e ia orar. E o Rômulo, se meu pastor está orando, eu também vou o quê? Vou orar. E o Rômulo ajoelhava ali, e você sabe, né? Adolescente, 10 palavras com o Senhor, já acabou a oração, não é verdade? Mas ele olhava o pastor orando, continuava ali de olho fechado. E olhava o pastor ali, quando o pastor se levantava, ele dava mais um tempinho, claro, né? Porque senão ia pegar mal. Ele se levantava e ia dormir. Deitava na cama e ia dormir. Mas isso aconteceu várias noites, vários dias. Na realidade, ele estava se preparando para o ministério, porque ele aprendeu a ler a palavra de Deus, começou a amar a Bíblia e começou a orar. Então, com aquele tempo de oração, ele começou a ser um intercessor pelas pessoas, pela igreja. Enfim, os assuntos começaram a fluir. E graças a Deus, queridos, hoje em dia, aquela família que entrou na minha casa, que foi lançada uma semente, hoje em dia está nos caminhos do Senhor, não é? E ele está aqui, um pastor, servo do Senhor. Então, quando você fala assim, meu marido é tão difícil, meu filho é difícil, meu vizinho é difícil, aquela vizinha, né, que joga lixo lá na sua calçada, não rola na rua com ela brigando, como ele contou hoje de manhã, não. Ore por ela, interceda por ela, faça um bolinho leve, tem uma festinha, tem um almoço, um chá, convide-a. É a sua missão, entendeu? É a sua missão, é trazer essas pessoas que estão ao seu redor, sua vizinhança está ao seu redor, é uma missão. Você não está à toa naquela rua não, hein? De repente, nossa, mas essa rua que eu não aguento, naquele trabalho, na faculdade, é uma missão. Então, você não está ali por acaso. Então, dê seu testemunho de vida, dê o seu melhor para o Senhor Jesus e lança a palavra, lança as sementes, porque se a terra for fértil, como diz a palavra de Deus, se cair em boa terra, aquela sementinha vai germinar, crescer e dar frutos, e frutos para a glória de Deus. Eu não conto essa experiência para a minha glória, não, é para a glória do meu Deus, porque eu sei quem eu tenho servido, eu sei quem eu tenho crido. Tem muitos milagres, muitos testemunhos da nossa experiência com o Senhor Jesus, e eu não abro mão desse Jesus, que Ele é maravilhoso. Amém? Deus abençoe vocês, viu, gente? Eu acho que vale a pena falar de Jesus para o vizinho, viu? De repente, minha filha, você evangeliza o teu vizinho, ele se converte, e aí
Jesus ganha a alma e você ganha o corpo. Tá bom? Então, fale de Jesus para o seu vizinho. Bem, meus irmãos, eu tenho 1h30 para trazer uma palavra para vocês. Como vocês não vieram de manhã mesmo, vocês não estão com pressa de ir embora, né? Não. Eu tenho 30 minutinhos para trazer uma palavra para os irmãos e eu quero fazer isso agora. Gênesis, capítulo 19, verso 26. A igreja do pastor Itamar é chique. Eu não estou acostumado a pregar com essas luzes bonitas. Entendeu? Esse som refinado, cheio de câmeras para todo lado. Eu estou sabendo que o culto vai ao ar pela internet e também 23 municípios assistem às programações da Igreja Batista Central de Itaúna. Que bênção, meus irmãos. É difícil mensurar a extensão que a palavra que é pregada aqui alcança, é difícil. Então, são instrumentos modernos que o pastor Itamar muito sabiamente se utiliza para a expansão do reino. Então, eu estou muito feliz e cada vez que eu falei de manhã isso, eu vou repetir, cada vez que eu venho a Itaúna, e essa é a terceira, eu fico encantado de ver. A outra vez eu conheci a academia aqui atrás, eu até me empolguei, eu digo, vou malhar, e vou chegar no Rio, não, eu vou entrar na academia. Aí eu entrei, e só fiz a matrícula. E fiquei só na matrícula. Fazer o quê, né? Aí agora eu estou voltando de novo e vendo assim mais pessoas, um povo bonito. Olha, que povo bonito. Eu vou sugerir que o pastor Itamar faça um intercâmbio com a juventude lá do Rio de Janeiro. Eu vou mandar uns rapazes para conhecer as moças de Itaúna. Que meninas bonitas. E olha que eu não sou de achar homem bonito, mas tem homem bonito aqui em Itaúna. Estão por aí. Não sei por que eles não se apresentam para as meninas, mas eles estão por aí. Hã? Está muito familiar. Então, Gênesis capítulo 19, verso 26. Vamos repetir juntos? Diz assim: mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Só as mulheres, vamos lá. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Os homens, bem bonito, vamos lá. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Curva a sua cabeça um minutinho. Senhor, muito obrigado pelo que vimos e ouvimos, tanto pela manhã quanto agora à noite. Obrigado pelos louvores tão abençoados, pelos grupos, pelas crianças, pela juventude, pelo teu povo reunido neste lugar. Agora fala conosco através da tua palavra. Permita, meu Deus, que ela nos instrua, que ela nos corrija, que ela nos coloque no prumo do Senhor nesta noite. Nós não estamos aqui, meu Deus, para falar o que as pessoas querem ouvir, mas nós precisamos ser instrumentos do Senhor e trazer uma palavra que o teu povo necessita ouvir, para que esta traga correção, edificação, consolo, conserto, arrependimento, libertação. Senhor, que a tua palavra nesta noite possa produzir os desdobramentos para os quais fora designada na vida e no coração de cada um. É a nossa oração e desejo em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que tem a ver com a minha introdução. Quantos aqui têm
pelo menos 5 anos de convertido? Levanta a mão. 5 anos para cima, mão para o alto. Vamos lá. 5 anos de convertido. Na galeria, um grupo pequeno. Aqui é um grupo razoável. 5, baixa a mão. E quem aqui tem menos de 5 anos de convertido? Levanta a mão. Menos. Tem um grupinho também menor, mas tem. Eu já tenho um tempo maior, minha esposa. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu acredito que todos nós, somente a maior parte, que é o pessoal que tem mais de 5 anos de convertido, todos nós conhecemos pessoas que já estiveram no nosso meio um dia, se converteram, aceitaram Jesus, fizeram um voto com o Senhor, vieram à frente, levantaram a mão, se batizaram, eventualmente até começaram o exercício no ministério, na casa de Deus, mas que hoje não estão mais. Todo mundo aqui conhece alguém que passou por aqui, você viu vir à frente, se converter, e tudo isso que eu acabei de dizer, e hoje você olha, cadê o fulano? Cadê o ciclano? Cadê o tetrano? Cadê o João? Cadê o Bruno? Cadê o Marcos? Cadê? Estou certo. Tua mente rodando agora, se lembra de algum nome? Você se lembra de algum nome? Todos nós conhecemos. Eu, então, como pastor, meu Deus, o que eu vi de gente aceitar Jesus em lágrimas, se converter ao Senhor mesmo, pelo menos visualmente, externamente, a gente tem essa impressão que se converteu, entrou para a classe de batismo, foi meu aluno na classe de batismo, lá na nossa igreja, nós, os pastores, ministramos na classe de batismo, se batizaram e depois foram embora da igreja. A Maranata hoje, e acho que a Central de Itaúna também, se pelo menos 50% das pessoas que passaram por aqui nesse processo, 50%, estou nem indo além disso não, 50%, eu acredito, pastor Itamar, que esse lugar aqui já não caberia. Estou certo? Ao longo desses 24 anos, se 50% das pessoas que passaram por aqui, levantaram a mão para Cristo, se batizaram, desceram as águas, enfim, se metade tivesse permanecido, isso aqui já seria muito pequeno. Todos nós conhecemos pessoas que um dia foram bênção na casa de Deus. Gente que foi profundamente usada por Deus na sua casa, na sua obra. Eles até permanecem na casa de Deus, mas não são mais usados por Deus como foram antes. E se eu perguntar para você, lembra de alguém assim? Que você viu crescer no ministério, desenvolver no ministério, crescer na obra de Deus, e hoje são apagados na causa do reino. Se transformaram, perdoe-me a expressão, mas em crentes burocratas, crentes religiosos, crentes que parece que fazem da igreja um local ou um ambiente, tal qual outro local qualquer, ou outro ambiente qualquer, que ele frequenta, desde que lhe ofereça bem-estar, que lhe ofereça algumas coisas, e ele frequenta. Parece que na cabecinha de algumas pessoas, igreja e shopping, estão no mesmo pé de importância, nível de valor. Não entenderam que são coisas totalmente diferentes. Todos nós conhecemos gente assim. Pessoas que em algum momento da caminhada cristã, por alguma razão, nós conhecemos pessoas que olharam para trás e retrocederam da fé, retrocederam dos compromissos, retrocederam dos votos, retrocederam das alianças que fizeram com Deus, com a igreja, com o pastor, com a esposa, com a família. E aí eu quero abrir o leque aqui do meu raciocínio. Todo mundo aqui conhece alguém que um dia veio ao altar, se casou e fez juras de amor para o cônjuge, para o parceiro, e aí caminhou e lá na frente retrocederam
dessa aliança que fizeram, desse compromisso que fizeram. Todos nós conhecemos, e eu poderia, assim, pensar com você sobre várias situações em que pessoas um dia estiveram bem, mas depois retrocederam. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O perigo do retrocesso, o perigo de olharmos para trás, o perigo de vivermos a vida olhando no retrovisor o tempo inteiro. Você que dirige sabe que todo carro tem um retrovisor e sabe que você precisa ficar olhando no retrovisor. Agora aqui para nós, pessoal que dirige, você fica olhando no retrovisor o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro? Fica? Não, né, meu filho? Se você parar de olhar a tua reta, a tua direção, a estrada, e ficar olhando no retrovisor o tempo todo, você vai bater com o carro. Você tem que olhar para frente. Então, por que é que as pessoas voltam atrás? Por que é que as pessoas retrocedem da caminhada cristã, retrocedem da vida com Deus, retrocedem dos compromissos, retrocedem das alianças? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas são muito superficiais nos seus compromissos. É isso, pastor? Compromisso? Compromisso eu mantenho desde que não me custe muito. Mas há compromissos que para você permanecer nele e dar manutenção a ele, ele tem um custo. Há um preço a pagar para a manutenção de alguns compromissos que nós assumimos. Caso contrário, você não mantém esses compromissos. E o texto que nós lemos aqui hoje retrata um episódio em que Deus vê a sua própria paciência chegar ao seu limite com o povo das cidades de Sodoma e de Gomorra. Qual é o motivo disso? As iniquidades, os pecados cometidos por aquele povo diante de Deus. Para vocês terem uma ideia, Ló recebe anjos enviados por Deus na sua casa. Tanto os jovens como os adultos, e até mesmo os velhos, queriam ter relações sexuais com os anjos. E aí aquele povo comete dois grandes pecados diante de Deus. O primeiro foi o pecado da pornografia, podia dizer, o pecado da promiscuidade. Essa é a palavra. O primeiro pecado foi esse, o da promiscuidade sexual. E olha, meus irmãos, só um parêntese aqui para nós, para dizer o seguinte: o que tem de pessoas escravizadas na sua mente, no seu coração, pela promiscuidade sexual, vocês não têm noção. Hoje, você não precisa sair à rua mais para ver uma revista, desculpa aqui a expressão, de mulher pelada nas bancas de jornais. Você não precisa se dar esse sacrifício. É só você dar um clique no computador da tua casa para ler uma notícia num site de notícias qualquer, que vai entrando lá, vai entrando automaticamente, né? Vai entrando sites, fotos de mulheres, enfim, expostas, e é só você dar uns barrãozinhos lá no teu clique, e você entra, e está ali a coisa, fácil, ao vivo e a cores, para você entrar nisso aí. Eu tenho conversado com pessoas, eu me lembro, uma certa feita, um esposo veio reclamar da esposa comigo e falou um monte de coisa da esposa dele, tudo coisa superficial. E eu disse: eu posso chamar a tua esposa aqui junto com você para conversarmos os três? Pode sim, pastor. Ela veio, eu disse para ela: olha, seu esposo me procurou uma semana atrás, falou isso de você. Ela disse assim: ah, é? Mas ele disse para o senhor que ele fica até altas madrugadas, à noite, a madrugada inteira, vendo site pornográfico. Ele falou isso para o senhor? Eu falei: não. Ah, não? Ele falou com o senhor que ele é viciado nisso aí, e assim. Eu falei: não. Ah, ele falou isso assim. Eu também disse não. E o cara foi entrando debaixo da mesa. Acho que se ele pudesse, ele sumia de dentro daquela sala. E era um sujeito graduado, era um sujeito inteligente, de formação, enfim, não vou entrar em detalhes, viciado em pornografia.
Gente que não ocupa a mente com coisa que edifica, com coisa que presta, com coisa que abençoa, com coisa que constrói, e acaba sendo viciado nisso aí. Então, o primeiro pecado que aquele povo comete foi o da promiscuidade. O segundo foi o pecado da quebra da lei da hospitalidade. Só para você saber, naquele tempo, quem hospedava uma pessoa tinha responsabilidade pela integridade física daquela pessoa, pela integridade do seu hóspede. Num tempo em que as mulheres não eram valorizadas, a integridade do hóspede naquele tempo, os irmãos terem uma ideia, era mais importante do que a própria mulher da casa. Então aquele povo não considera a questão da promiscuidade e não considera a questão da valorização e do cuidado do seu hóspede. Até que Deus vem e disse: chega, eu vou destruir a cidade. E aí quando Deus anuncia a destruição da cidade, vocês lembram que Abraão resolve interceder pela cidade. Senhor, se nós tivermos quantos? 50. Por amor a eles, o Senhor poupa a cidade? Tá bom, não tinha. Se tiver 45, o Senhor poupa? Eu poupo. Não tinha. E ele foi descendo. 40, o Senhor poupa. 30, 20, 10 pessoas. Se pelo menos houverem 10 justos na cidade, o Senhor poupa o juízo e a condenação por amor aos 10. Deus disse: eu poupo por amor aos 10. Mas, irmãos, não tinham nem 10 que servissem a Deus e fossem justos. E aí Deus então anuncia o juízo. Os anjos, Deus anuncia, era para eles saírem da cidade. Mas parece que a família de Ló fica meio que pagando para ver, será que ia destruir mesmo? Tem gente que quando Deus anuncia o juízo, Deus diz que vai fazer, parece que algumas pessoas ficam numa de pagar para ver. Meu irmão, não queira pagar para ver. Deus não mente, os lábios de Deus não são mentirosos. Deus é fiel àquilo que fala, e Ele cumpre o que fala. E os anjos pegam a família de Ló e dizem: vamos sair daqui. E eles saem, e a ordem era que não se olhasse para trás. E aí a mulher de Ló, contrariando a essa ordem, numa atitude de desobediência, olha para trás e se converte numa estátua de sal. Essa é a história, ou fundo histórico rápido, que nós temos nesse texto que lemos nessa noite. E eu queria deixar para os irmãos 4 motivos que fazem com que as pessoas olhem para trás, retrocedam da sua caminhada, não permaneçam firmes na fé, se esquecem de olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Pessoas que se esquecem que a bênção está lá atrás, não. A bênção de Deus está em caminhar, em prosseguir adiante. Se tem mar vermelho, Deus vai abrir o mar vermelho. Se tem montes dos lados, Deus vai te abençoar. Se tem inimigos perseguindo, Deus vai te dar livramento. Mas não pare na tua caminhada. Você precisa permanecer em direção ao teu alvo, que é Cristo. O teu alvo não é o pastor Itamar, meu grande amigo e homem de Deus, mas não é. O teu alvo não pode ser a igreja batista, nem qualquer outra. O teu alvo precisa ser Cristo, e nada, nem ninguém pode desviar a sua atenção desse alvo. Foi isso que Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 7. Paulo diz assim: vocês corriam bem. Quem foi que impediu que vocês permanecessem nessa caminhada, a obedecer à verdade? Quem impediu? No original o texto diz assim: quem desviou a atenção de vocês na corrida cristã? E eu quero dizer, meus irmãos, já prosseguindo, que há muitas coisas que concorrem, pastor, que caminham paralelamente para desviar a nossa atenção de Cristo, do reino, da cruz, da palavra, do sangue, da salvação, da vida eterna. Há muitas coisas concorrendo para isso, que vão tentar desanimar você, para você não permanecer e retroceder da fé e fazer parte dessa estatística cada vez maior de gente que esteve, mas que foi embora da presença de Deus. As pessoas olham para trás primeiro por desobediência à ordem de Deus. Vamos repetir?
As pessoas olham para trás por desobediência à ordem de Deus. Verso 17 diz assim: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. A ordem de Deus é clara, a ordem de Deus é expressa, direta, objetiva e sem rodeios. Não pode olhar para trás, tem que prosseguir. E me chama a atenção o fato de que, muitas vezes, quando Deus diz não pode, não faça isso, quando você encontra da parte de Deus restrições quanto a certas coisas, algumas pessoas pensam assim: pastor, lá vem Deus me proibir daquilo que é bom. Lá vem Deus me cercear de ser feliz. Lá vem Deus impedir que eu faça as coisas e aí seja feliz através dessas coisas. Irmão, Deus não quer que você se prive de ser feliz. Deus quer que você entenda que Ele sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo, melhor do que o teu pastor, do que eu, melhor do que qualquer pessoa. Deus sabe o que é melhor para você. A Bíblia diz que se quer orar como convém, nós sabemos, mas o Espírito intercede por nós como? Com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos leva, que nos conduz, que intercede. É o Espírito Santo. Portanto, há pessoas que pensam assim, que Deus quer proibi-las de ser feliz. Deus não quer proibir você e nem ninguém de ser feliz. A desobediência sempre vai gerar perdas, falências, congelamentos e morte na nossa vida. Quantas pessoas estão paralisadas? Pastor Itamar falou isso aqui de manhã, eu acho, agora. Pessoas que não avançam, não prosseguem, não dão continuidade a nada, estão paradas no casamento, paradas na vida familiar, paradas na vida conjugal, paralisaram, congelaram, morreram, perderam a singeleza de coração, cauterizou, não andam mais. Gente que vem à casa de Deus, mas não se deixa tocar mais por Ele. Ô meu irmão, quando foi a última vez que o Espírito Santo tocou você e você saiu daqui chorando? Deus, que bom estar na tua casa. Qual foi a última vez que você sentiu esse impacto do toque de Deus na sua vida? Então, pessoas que congelaram nesse sentido. O propósito de Deus era abençoar, e Ele deu direção para isso, mas há pessoas que não sabem ouvir a direção de Deus. Segundo, as pessoas olham para trás porque sentem saudades do que ficou. E sabe aquela vida saudosa? Tem pessoas que olham para o passado, terrível, sem Cristo, pesado, e dizem assim: ó, como eu era feliz e não sabia. Gente que se lembra da farra, da bebedeira, que se lembra do tempo sem Deus, com uma alegria, com uma saudosidade, há pessoas que estão sempre voltando para o lugar do passado. Saudade dos velhos amigos, saudade da balada, sem saudade dos tempos em que se dava bem na base da corrupção. Tem gente que quando não era de Jesus tinha uma vida até bem mais cheia de condição, de grana, mas aí veio para Jesus, e às vezes quando você vem para Jesus, você tem que deixar a coisa errada, e isso implica numa reestrutura na tua vida. Não é assim, pastor? Uma reestrutura, às vezes financeira também. Pessoas que sentem saudade. Irmãos, eu tenho visto pessoas que precisam ser curadas das memórias do passado. Deixa eu te perguntar uma coisa: quais são as memórias, ou o sentimento que essas memórias trazem para você, quando você se lembra do seu passado? Há pessoas que precisam de cura, e eu creio que o Espírito de Deus pode e quer trazer cura para a tua memória nessa noite, de maneira que ao se lembrar de um passado sem Deus, coisas sem Deus, você sabe que aquilo ficou lá atrás, que não faz parte da sua vida. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Viver com Jesus é viver em novidade de vida. Então,
Muita gente olha para trás porque sente saudades do que ficou. Eu não sinto saudade de nada que ficou. Não sei se é esquisito, não sei se é normal, eu não sinto não. Eu tenho boas lembranças daquilo que passou na minha vida. Mas eu tenho visto que cada tempo que Deus me permite viver é um tempo novo, diferente, próprio. É um tempo em que Deus está me ensinando a crescer, a amadurecer. É um tempo novo. Eu não vivo nessa saudade, Osaí. Não tenho tempo, não tenho. Você tem saudade quando você namorava Osaí, que ela não tinha 2 filhos, cabelão aqui, 30 anos mais nova. Você tinha saudade? Não. Ela está bem melhor hoje. Não tenho saudade não. Tenho não, João. Tem saudade da vida de solteiro? Não. Tenho boas lembranças. Tem saudade de quando você era magrinho? Tenho, isso aí eu tenho. Aí eu tenho. Se eu disser que não, estou mentindo. Tenho. Mas não há nada que não possa correr atrás, né? Mas tem saudade quando teus filhos eram bebezinhos, pequenininhos, de colo, fralda para todo lado? Não. Eu vejo a galerinha com o neném pequeno, que lindo. Eu curti essa época. Mas não tenho saudade não. E daqui a pouco os moleques estão casando, Tamar já está nessa fase, daqui a pouco são mais velhos, daqui a pouco estão casando, daqui a pouco está eu e a Zazá sozinho, minha filha, é uma festa, só nós 2, eu não vejo a hora deles soltarem o cabo da nau, e aí eu olhar para a Zazá assim, ela olhar para mim, e aí, vamos, é só festa. Não, tenho não. Cada tempo é um tempo. Qual é o tempo que você está vivendo na tua vida hoje? Qual é o tempo? O que houve aí, João? Oi? Então, gente, qual é o tempo que você está vivendo hoje? Que Deus está permitindo que você viva hoje. Viva hoje. O ontem já foi e o amanhã pertence a Deus. Não dizem que a ansiedade é o excesso de lembrança do passado e o excesso de preocupação com o futuro. E eu não quero ter excesso nem de uma coisa e nem de outra. Eu quero viver o tempo de Deus na minha vida, que se chama hoje. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. O grande sábio disse isso em Eclesiastes 3. Tempo de abraçar, de deixar de abraçar, de construir, de edificar. Há tempo para tudo. Então, terceiro, as pessoas olham para trás porque sentem dúvidas. Eu acredito que a dúvida é uma das grandes armas do diabo para te impedir de ser abençoado por Deus. Dúvida. Tem pessoas que vivem na dúvida o tempo todo. Dúvida quanto à salvação. O jeito está na rua, de repente, olhou para um outdoor, pensou besteira, perdi a minha salvação. Oh, Jesus, meu nome foi riscado do livro da vida. E agora, Jesus? Escreve de novo. Dúvida da salvação. Qualquer coisa, será que eu sou salvo? Meu filho, você é salvo ou você não é salvo? Se você é salvo, você sabe que teu nome está escrito no livro da vida, que Jesus morreu por você, e você é um cidadão dos céus, ponto, acabou. Você falhou? Tá bom, mas a graça de Deus está sobre a sua vida, o sangue de Jesus está sobre você, não tenha dúvida da tua salvação. Dúvida do amor de Deus, será que Deus me ama? Estou sofrendo, passando lutas. Deus ama você. Não há nada que você possa aprontar de ruim que faça Deus amar menos você. Não há nada que você possa fazer de bom que faça com que Deus ame mais você. Deus te ama com um amor pleno, completo e abrangente. Deus ama você, não tenha dúvida disso. Dúvidas do chamado, dúvida das promessas de Deus.
O que Deus prometeu a você? Lembra de Abraão? Capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou Abraão e disse: olha as estrelas, conta aí, as areias dos céus, assim como elas são incontáveis, assim será a tua descendência. Eu vou abençoar você e abençoar todos quantos abençoarem você. Você será uma grande nação. Mas Abraão não tinha filho, Abraão já era velho, sua mulher era estéril, mas Deus prometeu. Irmãos, quando Deus promete, Ele cumpre. Deus é fiel. Se Deus prometeu alguma coisa a você há 10 anos ou 15, Abraão levou 25 anos para ver o cumprimento da promessa de Deus acontecendo. Talvez você esteja esperando há 10, 12, 20 anos. Ah, mas Deus falou comigo naquele dia que o pastor pregou. Eu senti a palavra entrando no meu coração. Eu senti a promessa de Deus para a minha vida. Mas 10 anos se passaram. Deus prometeu, mas Ele não disse quando ia fazer e nem como. Então entenda uma coisa: o modo e o tempo pertencem ao Senhor e não a você e nem a mim. Ele é Deus, Ele faz como Ele quer, do jeito que quer e da maneira que Ele quer. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus não é mentiroso. Não tenha dúvida das promessas de Deus. Dúvida da vida sentimental, dúvidas. Tem gente que a vida é um mar de dúvidas. Não sei se gosto, não sei se não gosto, não sei se quero, não sei se não quero. Já viu essas moças assim? Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora ama, outra hora quer dar um tempo. Uma hora... Já viu um rapaz assim? Uma hora é maravilhosa, declaração de amor. Outra hora, não sei, sai fora. O tempo todo com dúvidas, dúvidas e dúvidas. Gente que nunca está certa daquilo que quer. Sabe o que acontece? Acaba olhando para trás. Que esta noite seja uma noite em que o Espírito Santo coloque convicções na sua vida. E por último, irmãos, meu tempo já está acabando. Já acabou. Pessoas olham para trás porque têm medo de novos desafios. Medo. Muita gente olha para trás por causa do medo. Sabe por quê? O novo nos assusta. O novo nos... De manhã eu falei sobre isso, como não tinha ninguém mesmo. O novo nos tira da zona de conforto, né? Tira da acomodação. O novo é meio assustador. O desconhecido nos assusta. Então, tem gente que tem medo de novos desafios. Preste atenção. Não tenha medo de novas portas que Deus está abrindo para você. Se for de Deus, meu irmão, vá, que Ele vai te abençoar. Não tenha medo de lugares, de movimentos que Deus está fazendo na sua vida. Tira daqui e põe ali. De repente uma situação nova que você vislumbra. Diz, mas como? Não sei. Mas não tenha medo. Se você vê que é de Deus, se lance. Deus vai prover os meios, os recursos, a forma para você ser abençoado. Vá em frente. Não tenha medo de desafios novos. Casamento é um desafio novo? É. Oh, se não é. Eu estou com medo de casar. Então fica solteira, santa. Só para o eterno. Eu estou com medo de ser feliz. Estou com medo. Então, não sai de casa. Estou com medo de repente ir para uma empresa nova, uma situação profissional nova, uma situação ministerial nova. Estou com medo. Palavra de Deus para mim e para você hoje é: não tenha medo. Eu estou contigo. Eu te sustento. Eu te fortaleço. Eu te conduzo. Eu te dou direção. Eu te dou discernimento. E eu mando os meios para você caminhar. Não tenha medo. Eu tenho visto isso na minha vida. Minha esposa está aqui. Uma prova cabal disso. Como Deus tem nos abençoado até aqui. Às vezes situações novas surgem. Eu digo, meu Deus, como é que vai ser? E aí, não sei, mas se o Senhor está comigo, vai ser. E a gente vai, e Deus vai abençoando.
Sabe, meus irmãos, não tenha medo não. Se Jesus está chamando você, se lance nos braços dele. Pedro é muito criticado quando olha para Jesus e diz: se é o Senhor mesmo, manda eu caminhar aí pelas águas. E Jesus disse: vem. E ele vai mesmo. E dizem que ele caminhou cerca de 30 metros. 30 metros é o quê, Tamar? Daqui lá na porta? É isso? Então, o cara caminhou, velho, daqui lá na porta, sobre as águas. Aí você diz: ah, mas ele afundou, olhou para o vento, olhou para o agitar das ondas. Mas ele caminhou 30 metros sobre as águas. Enquanto todo mundo ficou lá se borrando, é um fantasma. Pedro disse: é o Senhor, manda eu ir que eu vou. E se é Jesus, meu irmão, você vai andar sobre águas. E se é Jesus, meu irmão, se você afundar, ele vai te tomar pela mão e diz: vem cá. Porque quem garante sou eu. Sabe? Se é Jesus, você não vai submergir. Você não vai para o fundo. Se as ondas agitarem, a boa mão do Senhor vai sustentar você. Eu vou ficar por aqui. Não olhe para trás. Pare de olhar pelo retrovisor da vida. O pessoal do louvor pode vir aqui para frente. Curva a tua cabeça um instantinho. Não fica olhando para trás, não. Olhe para Cristo. Olhe para as coisas que Deus tem preparado para você. Quando você olhar para trás, você se lembre: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me trouxe. Se Ele me trouxe até aqui, Ele vai me conduzir daqui para frente. Eu não quero me preocupar. Não vou morrer de véspera. Não vou mesmo. Talvez você esteja precisando ser curado das suas memórias do passado. Talvez você seja uma pessoa tão massacrada pelas dúvidas no seu coração, na sua cabeça, na sua mente. E aí, olha para trás porque dúvidas e dúvidas. Será que é Deus? Olham para trás porque tem medo, olha para trás porque tem saudade, ou então olha para trás porque desobedece. Como é que está a tua vida? Podemos orar, pastor? Podemos. Vem cá, pastor Itamar. Como é que está a tua vida? Você tem sido tentado a retroceder? Você tem sido tentado a caminhar de ré? Não se caminha de ré. Nós queremos orar por você. Eu vou pedir o pastor Tamar para prosseguir. Nós vamos orar pelas pessoas.